O governo Bolsonaro aprovou a Lei Complementar 179, que dá ao presidente do Banco Central um mandato fixo, descasado do mandato do presidente da República. Agora, está tramitando no Senado essa PEC 65, que radicaliza a chamada autonomia do Banco Central. Transforma o Banco Central numa empresa de direito privado, desvinculada da administração pública federal, com total independência financeira. Seria um quarto poder, apenas com a supervisão do Congresso Nacional. E essa empresa terá que ter lucro para custear as suas despesas. O Brasil já vive hoje uma crise institucional. A capacidade do Estado atender às demandas da população já está enfraquecida. Parte do orçamento federal é consumido pela especulação financeira, por meio do mecanismo da dívida. Do que sobra, o Congresso abocanha cerca de 50 bilhões de reais com as ilegítimas emendas parlamentares, que ninguém controla. E se o Banco Central se desvincular totalmente da administração federal, como propõe essa PEC 65, diminui o peso do voto popular. Isso porque a condução da política econômica será fragmentada, será retirada das mãos do executivo, que é eleito, e deixada nas mãos de um grupo de pessoas não eleitas, que tradicionalmente ou são subordinadas ou são diretamente ligadas ao mercado financeiro, como é o caso do atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. E as políticas de crédito, monetária, cambial, podem ser conduzidas de modo a reforçar o desenvolvimento econômico e a soberania nacional, ou, ao contrário, favorecer a especulação financeira. A PEC 65 favorece a subordinação do Banco Central à especulação, ao mercado. O impacto é direto na vida das pessoas porque afeta o nível de emprego, o poder de compra dos salários e, logo, o consumo popular. Na justificação da PEC está escrito que o centro da proposta consiste no uso de receitas de senhoriagem para o financiamento de suas despesas. Bom, o que é a senhoriagem? É o lucro que o Estado obtém porque ele tem um monopólio de emissão de moeda, de emissão do dinheiro. Quem exerce esse monopólio em nome do Estado é o Banco Central. Mas a sua diretoria não pode pretender gerir essa receita, dispor dessa receita que não é dela, mas sim é produto de um patrimônio que é de todo o povo, que é o dinheiro em circulação no território nacional. E tem um detalhe que piora as coisas, porque a receita de senhoriagem é tanto maior quanto maior for a taxa de juros. Dessa maneira, na busca do lucro para custear suas despesas, como propõe a PEC 65, o Banco Central tenderá a manter taxas de juros artificialmente altas para obter um maior lucro, prejudicando dessa maneira o conjunto da economia. E mais ainda, na busca do lucro para custear suas despesas, inevitavelmente que o Banco Central empresa vai ter que buscar fontes de receitas e poderá criar novas tarifas. Uma possibilidade muito atraente é o Pix. Hoje, esse sistema de pagamento instantâneo, que existe também em outros países, é um serviço público e gratuito prestado à população pelo Banco Central. Só em 2023, movimentou mais de 14 trilhões de reais. Se a PEC 65 for aprovada, nada impedirá que o Banco Central empresa comece a cobrar pelo Pix. Os que defendem a PEC dizem que o Banco Central está sem dinheiro para aumentar o salário dos servidores, fazer investimento e custear suas despesas. É um argumento cínico. Primeiro porque esse pessoal nunca se preocupou com o salário de servidor. Ao contrário, só falam em cortar, cortar, cortar. Agora estão até dizendo que já precisa de uma nova reforma da Previdência para cortar mais. Em segundo lugar, são os mesmos que impõem uma política fiscal restritiva que sangra o orçamento federal para pagar os juros da dívida. Então eles querem arroxo orçamentário para todos os demais órgãos da administração federal, mas para a diretoria do Banco Central, que impõe o arroxo, eles querem gastos liberados, custeados com receitas que seriam subtraídas do Tesouro Nacional. Outro argumento é que a independência financeira alinha o Banco Central às melhores práticas internacionais. É totalmente falso. Primeiro porque é difícil encontrar em outros países um Banco Central que tenha tantas atribuições como no caso brasileiro. O mais próximo é o da Inglaterra, que é também uma autarquia especial e cujos funcionários são servidores públicos estáveis. Além disso, há um artigo da professora Larissa Dornelas, da Universidade Federal do Paraná, publicado na edição em português do Le Monde Diplomatique, que explica
que o principal instrumento utilizado pelo Banco Central na condução da política monetária são as chamadas operações compromissadas, compra e venda de títulos públicos no mercado, com o compromisso de recompra e de revenda. E ela também explica que esse mecanismo interfere diretamente na administração da dívida pública e conclui que a elevada participação dessas operações compromissadas no manejo da política monetária é um caso único no mundo. Não tem outro país onde isso aconteça. Portanto, se a gente fosse basear nas práticas internacionais, a recomendação, na verdade, é pelo arquivamento da PEC 65 e não pela sua aprovação. Bom, houve uma forte campanha do presidente do Banco Central tentando comprar os servidores do Banco Central, dizendo que com a PEC 65 os salários iriam aumentar, poderiam ultrapassar o teto constitucional, etc. Isso provocou, inclusive, conflitos entre os servidores e deteriorou bastante o clima organizacional. Mas os servidores não caíram nesse conto de fadas. Houve uma votação interna, com a participação de 4.500 pessoas da ativa e aposentados, e 74,5% votou contra a PEC 65, independentemente de alterações, numa grande demonstração de unidade. Esse resultado significa, primeiro, que a legítima luta salarial e a exigência de novos concursos públicos vai continuar. E segundo, foi um voto em defesa do Banco Central como instituição do serviço público em favor da população. É um voto que significa que nós somos servidores do Estado, não do mercado financeiro.